Só vamos dar uma olhada aqui na nossa segunda apostila, né? Essa apostila que ele vai estar tratando, né, da Revolução Inglesa, todo o processo revolucionário, como que aconteceu, né? Quais foram as fases. Mas aqui, pessoal, não está todo não, tá? Aqui nós só temos 2 folhas, né? Então vai dar continuidade ainda futuramente, tá? Então vamos ver aqui no nosso esquema que eu fiz aqui, só para a gente entender melhor essa revolução, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Eu vou aumentar aqui. Olha só, pessoal, então aqui é o seguinte. O que foi a Revolução Inglesa? Vamos analisar bem rápido aqui para vocês não ficarem sem entender, né? Então ocorreu na Inglaterra durante o século XVII, né? É considerado a primeira das grandes revoluções burguesas, né? E foi a primeira manifestação da crise do absolutismo. Então, no século XVI, XVII, vocês sabem que existiu o absolutismo monárquico. Logo que no final da Idade Média, nós tivemos aí o absolutismo monárquico que imperou aí por muitos anos, né? Até o iluminismo. Então, as pessoas já não aguentavam mais o rei, né? Principalmente a burguesia que estava interessada em poder político, né? Então, vamos ver aqui. A dinastia do Tudor, dinastia é uma sucessão de rei, tá, pessoal? Então, nós tivemos na dinastia Tudor, Henrique VIII e Elizabeth I, né? Aí nós vamos ter nesse período aí dessa dinastia a reforma anglicana, né? A ascensão da burguesia e o desenvolvimento econômico da Inglaterra, tá? Durante o governo de Henrique VIII e Elizabeth I, havia interesses comuns entre a monarquia absolutista e a burguesia e a nobreza rural. Dentre esses interesses comuns, né, destaca-se, vamos ver aqui o que destacava. A centralização do poder político garantia a ordem social, todo mundo concordava com isso, né? A uniformização das moedas, do sistema de pesos e medidas, das tarifas para facilitar o comércio, todo mundo concordava com isso, né? A permissão concedida aos piratas para alcançar os navios, para atacar os navios ingleses, os navios de outros países que não fossem ingleses, também todo mundo concordava. O incentivo dado à expansão marítima e comercial, todo mundo concordava nesse período aí, né? Então, olhando aqui, pessoal, para tentar adequar a coroa, né, à nova realidade financeira da Inglaterra e controlar a seção da burguesia, Jaime I passou a tomar medidas principais. Olha só, pessoal, depois que acabou a dinastia do Tudor, aí vai entrar outra dinastia chamada dinastia do Stuart, tá? Então, o que a dinastia Stuart vai fazer? Primeira coisa, vai haver o aumento de impostos, estabelecimento de empréstimos forçados, né? Os burgueses, evidentemente, que não vai concordar com isso, né? A formação de monopólio estatal, como a forma de participação dos rendimentos dos negócios burgueses. Aqui nós temos Jaime I, né? O que vai acontecer? Aí vai ter o puritanismo. Vamos entender o que foi o puritanismo, pessoal. Para conseguir o apoio da nobreza católica, o rei estabeleceu que a igreja anglicana deveria valorizar a forma litúrgica católica e não mais o calvinista. Evidente que os calvinistas não vão concordar com isso, né? Com isso, a burguesia ficou ainda mais descontente e fundou uma nova seita, né, religiosa, a presbiteriana. Os que seguiam essa seita religiosa eram chamados de puritanos e queriam uma igreja desligada do poder do Estado. Então, o puritanismo foi isso, tá, pessoal? Quem seguia a igreja presbiteriana tinha esse apelido de puritano, tá? Aqui nós vamos ter um embate, né? Uma briga aqui entre o parlamento e o rei. Bom, então existia a Câmara dos Comuns. O que era a Câmara dos Comuns, pessoal? Era onde estava o que representava, né? Representava a burguesia. A petição dos direitos, o rei não pode criar mais impostos, convocar o exército ou mandar prender pessoas sem prévia autorização parlamentar.
Então a Câmara dos Comuns vai criar essa petição de direito, tá? Na realidade, pessoal, essa Câmara dos Comuns ele tentava limitar o poder do rei, que era absolutista, tá? Essa Câmara dos Comuns era representada pela burguesia, né? Então Carlos I, o que ele vai fazer em reação a isso? Ele vai fechar o parlamento e persegue os líderes políticos que fazem oposição a ele. Então vai haver a reabertura do parlamento e a limitação do poder do rei, futuramente, né? Aqui nós temos Carlos I. Podemos dividir a Revolução Inglesa em 4 grandes fases principais, né? Nós temos a Guerra Civil, né? Que vai de 1640 até 1649. Aí nós temos a República de Oliver Cromwell, de 1649 a 1658. A restauração da dinastia Stuart, com os reis Carlos II e Jaime II, e a Revolução Gloriosa, tá? Mas essas fases não vai estar aqui na nossa apostila, que ela é bem curtinha, tá? Depois eu vou dar prosseguimento a isso. Então, o que foi a Guerra Civil aqui? Até a morte do rei Carlos I, né? Então, Carlos I ele manda sua guarda invadir a sede do parlamento e prender os seus líderes, né? Aí inicia, assim, a Guerra Civil. Ao lado do rei estava a nobreza anglicana e a católica, e ao lado do parlamento estava pequenos burgueses, artesãos, camponeses e pequenos e médios proprietários rurais. Aí nós vamos ter a figura desse homem aqui, chamado Oliver Cromwell. Ele era um pequeno proprietário de terras que liderava as ações do parlamento durante a Guerra Civil. Formou o exército, os cabeça redondas, né, como era denominado o exército, né, onde o posto de comando era conquistado por merecimento militar e não pela origem da família, como acontecia no exército organizado pelo rei. Tá? Então o Oliver Cromwell já vai mudar a situação. Aí a Guerra Civil e a morte do rei. Então a Guerra Civil chegou ao fim com a vitória das tropas do parlamento e o rei Carlos I, né, foi preso e condenado à morte. Ele foi decapitado em 1649. Tá? Aqui nós temos uma representação da morte do rei Carlos I. Né? Aqui também outra imagem que representa o rei sendo decapitado. Aí nós vamos entrar na República de Oliver Cromwell. Tá? Mas essa parte aqui, pessoal, da apostila, nós vamos ver depois. Tá? Que até ali nós conseguimos colocar na apostila, né? Aí dali para cá a gente não conseguiu colocar ainda porque é curto, né? Então vamos ver aqui, voltar aqui na nossa apostila, pessoal, só para a gente continuar aqui. Então aqui, ó, tá tudo aquilo que eu falei lá bem rápido, só para vocês não ficarem sem o entendimento, né, da Revolução. O que foi a Revolução, né? Então nós vimos que foi um grande acontecimento do século, iniciando o século 17, né? E a finalidade dessa revolta, dessa revolução seria o quê? Limitar o poder do rei, tá? Então a burguesia estava crescendo nesse período, né? E estava necessitando de poder político. Poder econômico ela tinha, né? Agora faltava poder político, tá? Então aqui ó, a gente vê as questões que eu vou deixar no Google Forms. Vocês podem resolver diretamente lá no link, né? Depois vocês passam aqui para a apostila e entrega a apostila, quem tiver com a apostila, né? Quem não tiver, assiste a aula, né? Pega a apostila e faz o mesmo processo. Tá ok, pessoal? Então nós temos aqui 6 questões que vocês vão responder, né? E nós vamos continuar com essa atividade, né? Com esse assunto aqui nas próximas aulas. Hein? Tá ok, pessoal? Então tá bom. Até mais. A gente se encontra no grupo lá. Qualquer dúvida, eu estou lá para tentar resolver. Tá ok? Falou então. Até mais.